Existe um preço a se pagar por cada escolha que fazemos, e até mesmo por aquelas que deixamos de fazer. É sobre isso que falaremos no papo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para perceber se você está ou não se dispondo a pagar o preço daquilo que quer viver. Antes de começar, eu já vou te perguntar: qual preço você está pagando? O de realizar seus sonhos ou de não estar fazendo nada para alcançá-los? Independente dessa ser uma escolha consciente ou não, o preço está sendo cobrado da mesma maneira. Tudo se resume a dar e receber. Tudo funciona a partir dessa energia de troca. Eu vou explicar melhor. Quando eu saí do CLT para ser autônoma, eu precisei abrir mão das regalias e do status que eu já tinha no meu emprego antigo, para iniciar numa nova profissão. Para viabilizar minha transição de carreira, eu me planejei e organizei financeiramente, para que eu pudesse fazer os cursos que me permitiriam aprender as habilidades necessárias, e também para investir na compra dos equipamentos que esse novo trabalho me exigia. Naquela época, a única certeza que eu tinha era de que eu não queria mais trabalhar no corporativo e que para sair daquela condição eu precisaria me arriscar, saindo da minha zona de conforto para viabilizar uma nova carreira. Mas se eu só tivesse desejado isso, sem nada fazer a respeito, permaneceria até hoje presa nos medos gerados pela minha mente, sem correr nenhum risco, mas também sem descobrir todas as oportunidades que se abririam para mim a partir disso. O que eu quero deixar claro aqui é que enquanto eu não me dispus a pagar o preço de enfrentar o medo do desconhecido, eu paguei o preço de viver cada vez mais frustrada com uma vida que não me satisfazia. Será que isso acontece com você? Muitas vezes você até pensa em mudar de vida, tem uma intenção genuína de fazer algo novo, mas não faz nada para concretizar isso, porque se prende naquele labirinto mental que te inunda com todos os empecilhos e obstáculos, te fazendo focar naquilo que você perderia, ao invés de se concentrar em tudo de bom que vai ganhar. E assim você não se arrisca e não se dispõe a pagar o preço que esse próximo passo te exige. Como já falamos no episódio 2, toda escolha implica uma perda. Não tem como manter tudo como está e esperar que as coisas mudem. Algo precisa sair para que um novo possa entrar. E isso acontece quando você age e toma as decisões necessárias para fazer o que precisa ser feito. E isso muitas vezes pode significar se distanciar de certas amizades ou pessoas próximas, precisar trocar de emprego, terminar um relacionamento ou apenas mudar certos hábitos mesmo. Dependendo do caso, pode precisar sim deixar para trás pessoas e situações que já não se encaixam mais, ou simplesmente porque não querem te acompanhar nessa nova fase. E assim você terá que escolher se vai seguir seu caminho sozinho por um tempo, assim como eu fiz. É claro que esses são apenas alguns exemplos que ilustram o que significa pagar o preço do que se quer viver. Eu não estou sugerindo aqui que ninguém tome atitudes impulsivas nem impensadas, muito menos que fuja das suas responsabilidades. Eu estou apenas trazendo a consciência de que é possível agir com maturidade e planejamento, priorizando o que é melhor para si, sem mais se prender naquele medo do desconhecido, ou por não querer lidar com críticas e opiniões alheias, porque certamente elas virão. Se eu não escolhesse me priorizar, continuaria até hoje tomando as decisões que agradassem aos outros, ao invés de optar por aquilo que me alinharia com a vida que eu queria viver. Sem pagar o preço da minha nova versão, eu continuaria repetindo aqueles velhos padrões, reclamando do meu emprego e sonhando com uma vida que eu acreditava ser impossível para mim, quando, na verdade, eu só não estava fazendo nada para realizá-la mesmo. Outro exemplo que aconteceu comigo foi quando eu decidi que não queria mais viver relações abusivas. Novamente, eu precisei pagar o preço de escolher a mim, para me tornar a pessoa que poderia viver relações mais saudáveis. Porque sem resolver minhas carências e mudar a minha forma de me relacionar,
eu continuaria manifestando esse tipo de relacionamento na minha vida. Para bancar essa escolha, eu precisei encarar o medo da solidão, pagando o preço de me afastar da vida social para focar no meu autoconhecimento, já que enquanto existisse carência interna, continuaria existindo cobrança externa. E enquanto existisse cobrança, as minhas relações estariam baseadas no medo da falta e não no amor. Como eu me relacionava a partir das minhas carências, daquilo que eu sentia falta em mim, eu sempre buscava por alguém que pudesse supri-las. E assim eu só atraía parceiros que também se relacionavam da mesma maneira, alimentando aquelas dinâmicas de codependência, onde um precisa do outro para preencher seus vazios e se sentir completo. A maioria das relações ainda está baseada nessas dinâmicas, onde os envolvidos desempenham papéis da vítima, do herói ou do vilão, que se alternam continuamente, e o ciclo só se repete, porque uma vítima sempre vai precisar de um vilão para culpar ou de um herói para salvá-la. Não é assim? Percebe como viver nessas dinâmicas é uma prisão? Porque um não existe sem o outro? Quem se relaciona a partir dos medos gerados pelo ego ferido, paga o preço de viver condicionado a ele e apenas retroalimenta esses ciclos destrutivos na sua vida, mudando os envolvidos, mas repetindo as situações. Isso te soa familiar? Quem tira de si para dar para o outro, precisa cobrar que o outro devolva. Quem faz algo esperando receber em troca, certamente vai se frustrar por acreditar ser vítima do chefe injusto, do parceiro egoísta ou das condições de vida desfavoráveis, quando na realidade não está se dispondo a pagar o preço que a felicidade exige, por não querer assumir a responsabilidade de bancar com as suas próprias escolhas. E assim se mantém preso na cobrança e na espera de garantias que só serão encontradas dentro de si mesmo. Faz sentido para você? Se ainda não fizer, eu sugiro que você ouça os episódios Você é a Chave Mestra, porque lá eu explico melhor como essas dinâmicas funcionam. A forma genuína de ser feliz é sendo e se sentindo inteiro, se relacionando e agindo a partir do transbordar da sua completude interna, e não da necessidade de preencher vazios, de buscar aquilo que te falta em algo ou alguém. Não é possível ser feliz terceirizando a felicidade, nem culpando os outros pela falta dela, porque cada um é responsável pela vida que escolhe viver, por mais difícil que seja ouvir isso. Então, comece a observar se o que ainda tem cobrado dos outros não é exatamente o que não tem feito por si mesmo. Por exemplo, se você acredita que precisa ser mais respeitado, reconheça se tem respeitado a si mesmo. Se está pagando o preço de ser coerente com a sua verdade e de agir a partir dela. Porque enquanto estiver fazendo o que os outros querem que você faça, paga o preço da falta de respeito que não recebe. Mas é você mesmo quem não está se dando. Percebe? Um outro exemplo seria acreditar que precisa do reconhecimento das pessoas à sua volta. Mas será que você tem reconhecido seu valor primeiro? Que está pagando o preço de validar a si mesmo, expressando o seu jeito único de ser, mesmo que isso desagrade aos outros? Ou será que ainda está pagando o preço de se reprimir para ser aquilo que esperam de você? Para viver o novo, vai precisar bancar novas escolhas, pagando o preço necessário para realizá-las, seja abrindo mãos dos finais de semana ou de alguns momentos em família, para que possa fazer um curso ou estudar, seja acordando mais cedo ou dormindo mais tarde para se dedicar a um novo hobby, seja saindo menos para ficar mais tempo sozinho e começar a se autoconhecer. Independente do que você queira viver, haverá um preço a ser pago por isso. E o X da questão é se você está ou não disposto a pagá-lo, se tem ou não coragem para enfrentar as resistências, tanto internas quanto externas. Se vai se dedicar, se comprometer e persistir pelo tempo necessário. Não no sentido da teimosia, mas no sentido de se colocar numa posição de aprendiz, que observa, aprende e reconhece os erros e o que ainda precisa melhorar em si, para obter os resultados que deseja.
É através da humildade do aprendiz que desenvolvemos novas habilidades e nos capacitamos para viver aquilo que sonhamos, seja em que área for. Afinal, já pensou como seria se você tivesse desistido no primeiro tombo que levou enquanto dava seus primeiros passos, só para não ser criticado? Certamente estaria engatinhando até hoje, não é mesmo? Da mesma forma, quem desiste na primeira troca de marcha errada nas aulas de autoescola, para não passar vergonha, jamais vai se sentir seguro e capaz de dirigir um dia. Quem apenas pensa na vida incrível que gostaria, sem se dispor a pagar o preço para alcançá-la, também não se dá a chance de conquistar o extraordinário. Já parou para pensar nisso? Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!